Olá, pessoal! Eu sou a doutora Giovana, eu sou médica clínica e sou especialista em amamentação. Eu sou a criadora do canal Mamar Sem Dor. Eu vim hoje falar com vocês sobre o coronavírus, que é uma situação que está preocupando muita gente. E no meio de muita informação real, está tendo muita fake news. Então, eu resolvi falar para vocês sobre o que a gente tem de concreto sobre o coronavírus, que a ONU chamou de Covid, em grávidas e lactantes, ou seja, as mamães que estão amamentando nesse momento. Eu revisei tudo o que tem disponível sobre isso na literatura no momento. Se vocês acreditem ou não, tem bastante informação conflitante. O que eu vou trazer para vocês aqui é sobre grávidas e lactantes. Sobre as outras dúvidas em questão de dados gerais sobre a doença, especificidades do tratamento, isso eu acho que não é o meu papel. O meu papel aqui é falar sobre as grávidas e lactantes. Vamos deixar para falar sobre isso quem for infectologista, quem for pneumologista, quem for intensivista. Combinado? Dito isso, eu queria começar com uma frase que eu traduzi em tradução livre, que eu peguei de um dos artigos que eu li. Eu acho que é a principal frase que qualquer médico ou profissional da saúde tem que seguir antes de falar sobre o coronavírus. Essa frase eu tirei do artigo de Manuel Schmidt e colaboradores, que chama Covid em Mulheres Grávidas. E eles falam o seguinte, abre aspas, recomendações que afetam muitas pessoas têm que ser baseadas em conhecimento sólido. Sem essa solidez, cabe ao médico explicar da melhor maneira possível o que se sabe e o que não se sabe, em vez de tentar fazer suposições para preencher os vazios de conhecimento. Certo, gente? Então vamos falar do que a gente sabe até agora? O que a gente sabe? O coronavírus é um vírus RNA. Ele já existe, ele já é conhecido dos cientistas. Nos últimos 20 anos, a gente teve outros 2 casos desse vírus, que eram dessa mesma família, que assustaram a população mundial. E esse novo coronavírus se parece com eles, mas ele não é igual. Então, muita gente está extrapolando o conhecimento desses outros casos para agora. Só que como ele não é igual, ele tem algumas coisas diferentes, a maioria dos cientistas está com receio de extrapolar e está mais cuidadosa. Qual foi o primeiro caso? O primeiro caso aconteceu em 2003, começou na China. Se chamou SARS-CoV, SARS de síndrome respiratória grave e CoV de coronavírus. Ele foi uma pandemia, ou seja, ele atingiu muitos países. Teve aproximadamente 8.000 casos e 770 mortes, uma letalidade de mais ou menos 9 a 10%. Esse vírus sumiu em 2004. Nesse caso do SARS-CoV, o maior estudo com grávidas foi em Hong Kong. Os casos eram muito graves. As grávidas tiveram uma mortalidade muito maior, chegando a 25%. Não foi identificada nesse caso do SARS-CoV transmissão vertical, ou seja, as mamães não passaram o vírus para os bebês que estavam dentro da barriga. O segundo caso foi em 2012, surgiu na Arábia Saudita. Ele se chamou MERS-CoV, MERS de Middle East, Oriente Médio, e CoV de coronavírus. Tem relatos de casos desse vírus até hoje, mas desde 2016 ele reduziu muito. Esse caso não chegou a ser uma pandemia, ou seja, ficou restrito lá no Oriente Médio. Foram aproximadamente 2.500 casos com 860 mortes. Então, uma letalidade muito alta, de aproximadamente 35% a 40%. Em grávidas, teve poucos relatos de MERS-CoV, mas elas tinham complicações e mortalidade semelhante às outras populações. Nesse caso, também não teve comprovação de que esse vírus era capaz de passar da mamãe para o bebê pela placenta, ou seja, transmissão vertical. O terceiro caso é esse de agora. Ele é o SARS-CoV-2, que foi chamado pela ONU de Covid. Ele surgiu em dezembro de 2019 na China. Ele está em pandemia nesse momento e os casos no Brasil vêm aumentando. No último relato da OMS, a gente já tem 180.000 casos confirmados com 7.000 mortes. O que está dando nesse momento uma letalidade de mais ou menos 3 a 4%, principalmente nas pessoas mais idosas e com alguma doença. Tem um estudo coreano que testou o Covid em pessoas assintomáticas e teve muitos positivos. Então, eles questionam o real número de pessoas infectadas, já que a gente só está testando sintomáticos. E a letalidade, se a gente tivesse muitos mais infectados, a letalidade também seria mais baixa. Mas isso é uma suposição. A gente não sabe se isso que aconteceu na Coreia pode ser extrapolado para o mundo. Os primeiros reportes da doença, eles não falavam nem em grávidas nem em lactantes. Naqueles 2 outros surtos que eu falei para vocês, o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV, não teve comprovação científica de que as grávidas pegassem mais fácil.
E até porque em ambos os casos quem mais pegou foram as pessoas do sexo masculino, ou seja, os homens. E lembrem, no primeiro surto, as grávidas que pegavam tinham sintomas mais graves, mas no segundo era semelhante às outras populações. Então, esse vírus não é sempre igual. Recentemente, a gente teve algumas informações sobre o Covid-19. Eu vou começar com as grávidas. Só temos 2 artigos em gestantes com Covid, ambos da China, tá, gente? No primeiro deles, 9 mulheres, todas no 3º trimestre de gestação. Elas não tinham doenças prévias, 2 tinham hipertensão na gestação. Todos os bebês nasceram de cesárea, só que as indicações foram variadas e elas foram mais relacionadas com as condições da mãe, provavelmente por conta da pneumonia, do que do bebê. Todos os bebês nasceram bem. Todas as mães tiveram pneumonia, mas não precisaram respirar por aparelhos e saíram bem. Esse foi o primeiro estudo. O segundo estudo foi um pouquinho diferente. Foram testados 10 bebês de 9 mães, ou seja, tinha um par de gêmeos. Eles foram testados para ver se o vírus era capaz de passar via placenta. Nesse estudo, das 9 mães, 6 tiveram partos prematuros. Só que, de novo, como foi um estudo que avaliou prontuários, a gente não sabe dizer se o parto prematuro foi por causa da mãe ou do bebê. Um dado interessante dele é que todos os bebês foram testados para o Covid logo depois do nascimento e todos deram negativos. Então, a gente ainda não sabe se as grávidas que contraírem Covid vão ter doenças mais graves, como aconteceu naquela SARS de 2003 ou como acontece, por exemplo, na influenza H1N1. A gente não sabe se esse vírus vai se comportar mais como esses ou mais como o MERS, de 2012, onde as grávidas eram parecidas com as outras populações. Um dado que a gente já tem é interessante, que dos 2 estudos, ou seja, 18 mães e 19 bebês, não teve comprovação que o Covid passou pela placenta no 3º trimestre, então isso é muito bom. E até o momento a gente só tem um relato de síndrome grave numa gestante. Era uma gestante chinesa com 30 semanas que precisou de cesárea, precisou de respirar por aparelho, mas ela saiu bem e o bebê também. E o que a gente sabe sobre os bebês que estão dentro da barriga das mamães nesse momento? A gente não tem, nesse momento, evidência que sugira risco de perder o bebê precocemente, tá? Ou seja, abortamento ou perda precoce. Como a gente não tem evidência de que ele passe vertical, ou seja, que ele passe da mãe para o bebê dentro da barriga, a gente não acredita que o Covid possa levar a malformações, como aconteceu, por exemplo, com o Zika vírus. Tem relatos de partos prematuros, mas não se sabe se tem mais a ver com a mãe ou com o bebê. Se acredita que mais a ver com a condição clínica da mãe, que foi evitado passar pelo trauma do parto, pelo trabalho de parto, porque precisava que as mães fizessem muita força. Então, como elas estavam com pneumonia, tentou se proteger disso. É isso que se imagina, tá? Mas isso não é certeza. Teve relatos naquelas outras 2 doenças de 2013 e 2012 de que bebês que cresceram mal dentro da barriga da mãe, ou que os médicos chamam de retardo de crescimento dentro do útero. Só que até o momento não teve relato disso nesse Covid. Só que como é a mesma família de vírus, é prudente acompanhar o crescimento do bebê com ultrassom se a mãe acabar contraindo o Covid na gestação. E teve relato na China de um caso que os batimentos do bebê alteraram durante o trabalho de parto, que os médicos chamam de condição fetal não tranquilizadora. Então, a recomendação é, se alguém entra em trabalho de parto e está com Covid, é monitorar o batimento cardíaco do bebê continuamente durante o trabalho de parto, certo? Próximo tópico, as grávidas que são profissionais da saúde, que estão na linha de frente. Gente, nesse momento, de novo, para o Covid-19, a gente não tem evidência de que grávida esteja no grupo de risco para pegar mais fácil ou para ter mais complicações. Aparentemente, nesse vírus, o cenário para as grávidas é melhor, tá? Mas o que temos de informação não é muito grande, entenderam? Só que como a gente tem relatos de partos prematuros quando pega no 3º trimestre nesse Covid, e tem relatos de dificuldade de crescimento do bebê em outros coronavírus, a gente precisa pensar. Se a gestante está numa função de alto risco, convém discutir se ela vai se afastar ou não. Nesse momento não tem certo ou errado, não tem recomendação geral. Vai ser caso a caso, tem que ser avaliado. E a amamentação, gente? Se a mãe pegar Covid amamentando? Bom, a amamentação já foi tema de polêmica, porque alguns autores no começo da doença sugeriram que era para separar a mãe e o bebê logo após o parto e contraindicar a amamentação.
Só que o leite materno foi testado lá na China, em 6 casos de Covid. E em nenhum deles foi encontrado vírus no leite materno, ou seja, ele também não passa pelo leite materno aparentemente. Dados limitados de novo. Depois desse primeiro artigo que surgiu contraindicando, várias sociedades do mundo inteiro fizeram notas dando uma opinião diferente. Nessas entidades incluiu o CDC, Center of Disease Control dos Estados Unidos, a COG, que é o Colégio Americano de Obstetras, RCOG, que é o colégio lá da Inglaterra de Obstetras, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a FEBRASO. Todos eles colocaram que os benefícios da amamentação com certeza superam os riscos de transmissão do vírus, certo? Porque o maior risco da mãe passar para o bebê é pelas partículas, quando ela tosse ou espirra. Então, todos recomendam manter a amamentação, até porque o bebê vai receber anticorpos da mãe contra o Covid através do leite. Lembram que a mãe passa anticorpos pelo leite? Então, sem contar que vai estar protegendo de outras doenças através do leite materno também. Quais foram as recomendações gerais para as mães que querem continuar amamentando se estão com Covid? Lavar bem as mãos antes de entrar em contato com o bebê para amamentar. Evitar ao máximo tossir ou espirrar próximo do bebê. Usar máscara simples na hora da amamentação. E se ela não se sentir confortável em amamentar, ordenhar com a maior higiene possível o leite dela e pedir para alguém que esteja saudável oferecer o leite para o bebê. Certo? Então a amamentação, sim, tem que continuar amamentando mesmo que a mãe contraia a Covid. Aí tem uma outra dúvida que foi muito falada, que é a questão da imunidade. A gente sabe que grávidas têm a imunidade mais baixa, porque elas estão crescendo um ser diferente dentro delas. E as mães que amamentam gastam muita energia para fazer isso. Então, as mães sempre ficam muito preocupadas com a sua imunidade. Se aproveitando disso, tem muita gente que está aí vendendo que medicamentos ou soros são milagrosos e aumentam a imunidade das pessoas. Gente, isso não existe. Até hoje, a única coisa que a ciência comprovou que faz a gente ter uma vida saudável e uma imunidade melhor é o quê? Hábitos de vida saudável. O que eu quero dizer com isso? É comer bem, praticar atividade física leve a moderada, tá? Não ter hábitos nocivos tipo bebida de álcool, cigarro ou outras drogas. Dormir. Eu sei que para as mamães é difícil dormir, mas nessa hora uma rede de apoio próxima, uma avó ou uma tia do bebê poderia ajudar para a mãe conseguir dormir um pouquinho mais. Fora isso, a gente não tem o que fazer. É se proteger, gente. Evitar situações de risco. Não se expor, certo? E se precisar se expor, precisar ir ao supermercado e à farmácia, evitar tocar em muitas coisas, usar álcool gel antes de entrar ou sair de algum lugar, antes de encontrar com as pessoas, evitar cumprimentar as pessoas muito próximas. Esse é o momento de cumprimentar de longe, bom? Então, imunidade é isso. E a última questão que eu quero falar para vocês é a questão do ibuprofeno, que eu não queria entrar nesse mérito, porque esse meu vídeo é para gestante e lactante, mas tem muita gente falando do ibuprofeno. O que acontece? A última recomendação é o quê? A gente não deve tomar ibuprofeno para os sintomas de Covid. Para isso, o paracetamol é a melhor escolha, para passar febre, para passar dor no corpo. Porque a gente ainda não tem certeza de o que o ibuprofeno tem a ver com Covid. Isso não é certeza, tá bom? Então, o que se recomenda? Não tomar nos sintomas do Covid. Mas, se algum médico passou para tomar por outro motivo, antes de parar de tomar, tem que conversar com o seu médico para avaliar riscos e benefícios de usar ou não o ibuprofeno. Entenderam? A mesma coisa vale para qualquer outro medicamento, seja de pressão alta, seja para dor, o que for, a gente tem que conversar com o seu médico. O que a gente sabe de concreto do Covid até o momento é isso. Toda hora estão saindo novos artigos e eu estou acompanhando. Qualquer atualização relevante eu vou trazer para vocês. Todas as referências que eu usei, eu deixei lá na descrição do Instagram e vou colocar na descrição do YouTube também, tá? Esse é um vídeo que é para trazer informação para vocês. Bom, da melhor maneira possível, eu tentei trazer da maneira mais clara o pouco de informação que a gente tem. E eu vou fechar esse vídeo com a mesma frase que eu comecei, porque eu quero que vocês guardem ela. Recomendações que afetam muitas pessoas têm que ser baseadas em conhecimento sólido. Sem solidez, cabe ao médico explicar da melhor maneira possível o que se sabe e o que não se sabe, em vez de tentar fazer suposições para preencher os vazios de conhecimento. Certo, gente? Um beijo. Tchau, tchau.